bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical e este vídeo é um esboço preparatório das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Desde já, agradeço a você pela atenção e pela sua companhia em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, isso nos motiva a cada vez mais realizar esta obra. Por isso, eu venho pedir a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você ainda não seja um inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos vídeos diários da leitura devocional da lição e na aba comunidade do nosso canal postamos perguntas para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. Então, vamos estudar! Título da lição: A predileção dos pais por um dos filhos. Objetivos da lição: primeiro, apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. E terceiro, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis capítulo 25, do verso 19 a 28, que nos diz: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo com uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrando a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu agrado, mas Rebeca amava a Jacó. Amém. Introdução. A história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca. Estudiosos sobre o tema observaram por 3 anos as relações de 384 pares de irmãos e os pais deles. Constatou-se que 65% das mães e 70% dos pais pendiam para um dos filhos, e a razão do favoritismo estava relacionada
as semelhanças e afinidades. Primeiro ponto, o plano de Deus para a família e sua presciência. Comentaremos os tópicos deste ponto. Primeiro, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Qual era esse plano divino? O plano divino para a vida de Isaac e Rebeca era a continuação e confirmação da promessa feita a seu pai Abraão, onde Deus prometera que sua geração seria incontável. Portanto, o nascimento dos filhos de Isaac e Rebeca era a continuação dessa grande promessa. Segundo, o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente o futuro de Esaú e de Jacó. O que significa a presciência de Deus? Em termos gerais, é a ciência do saber ou do conhecimento do futuro e de eventos futuros. Em termos espirituais, Deus sabe de tudo o que está por vir e certamente o que acontecerá no porvir. Deus já sabia, desde a concepção dos gêmeos de Rebeca e Isaac, qual seria o futuro de cada filho e os eventos que se seguiram. Segundo ponto, o conflito familiar. Comentaremos também os tópicos deste ponto. Primeiro, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. E quais os aspectos tornavam uma pessoa amaldiçoada na antiguidade? Tratava-se dos herdeiros da família para a continuação dela. Quando uma mulher não conseguia gerar filhos, poderia ser substituída por outra, dando-lhe cartas de divórcio, estando dentro da lei daquela época, onde, por um espaço de tempo que essa mulher não tivesse filho, então lhe dava o divórcio, substituindo por outra que pudesse dar ao homem filhos. Outra opção, havendo consentimento entre o casal, era usar uma serva para gerar filhos. E após desmamada a criança, a serva era vendida e a criança passaria a ser da sua senhora, da sua dona. Segundo, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias, registradas em Salmo 127, do verso 3 a 5. Qual a importância dos herdeiros para a família nos tempos antigos? Nos tempos antigos, a sucessão sanguínea de herdeiros era importante para a continuação da sua descendência, havendo regras para cada herdeiro, diferente de um sucessor que era apenas uma pessoa responsável para cuidar dos bens constituídos por aquela família. Terceiro, o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. E como a predileção afetou a vida de Esaú e de Jacó. Enquanto Jacó era pacífico e ligado às atividades domésticas, Esaú se interessava pela caça, além de demonstrar um comportamento feroz e controverso. Pela ótica de Isaac, Esaú deveria herdar pelo direito da primogenitura, mas sua esposa via diferente e favorecia a Jacó. Nunca foi o desejo de Deus que os irmãos ficassem em lados opostos. Terceiro, o problema da predileção por filhos na família. Comentaremos também os tópicos deste ponto. Primeiro, Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis, capítulo 25, versículo 23, onde nós lemos: por que Isaac ignorou a profecia divina? Isaac ignorou a profecia divina por causa dos padrões da sociedade da época e as afinidades que Esaú tinha com seu pai.
Esaú era um caçador, guerreiro, qualidades que Isaac achava ser suficientes para um grande líder, não enxergando isso em Jacó, duvidando da profecia divina da qual tinha conhecimento. O erro de muitos é criar rótulos sem realmente conhecer as pessoas. Isaac não conhecia seus filhos de fato. Segundo, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Mas o que motivou Rebeca a agir precipitadamente? Rebeca tinha conhecimento da promessa e sabia da predileção de Isaac por Esaú. Quis então ajudar a Deus. Rebeca e Isaac não consultaram ao Senhor. E mais uma vez se repetiu a precipitação, causando desarmonia e discórdia na família, colocando os filhos em lados opostos. Terceiro, o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como o líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Podemos ver que existe um padrão onde podemos chamar de método CHS. O C significa ter conhecimento. Isaac e Rebeca tinham conhecimento da rivalidade que poderia existir entre os irmãos, mas não consultaram o Senhor, porque Deus jamais desejou e não deseja a divisão de uma família. H significa ter habilidade. Isaac e Rebeca não tinham habilidade para lidar com aquela situação. Habilidade é colocar em prática o conhecimento. Mas o casal não tinha a habilidade necessária para contornar a rivalidade que se estabeleceu entre os irmãos. E S significa ter sabedoria. Faltou sabedoria para Isaac e Rebeca conseguirem lidar com a situação. Isso porque Isaac já havia presenciado algo parecido nas atitudes de seu pai Abraão. Sabedoria é a junção do conhecimento e da habilidade para dar o passo certo. Precisamos ter conhecimento, habilidade e sabedoria para lidar com as questões familiares, sendo Deus a nossa fonte de sabedoria. Quantas famílias vivem em um verdadeiro caos devido à falta dessas qualidades? E não será num consultório de profissionais ímpios que encontraremos a solução, mas na palavra de Deus e na oração diária, no relacionamento com Deus. Conclusão: Isaac amava muito Rebeca. Ele orou com intensidade ao Senhor para que a sua amada esposa tivesse filhos. E Deus ouviu seu clamor, curando a esterilidade de Rebeca. Ela não seria mais chamada de amaldiçoada, e a geração de Abraão continuaria, mas faltou a Isaac ter clamado por sabedoria a Deus para criar seus filhos corretamente. A predileção pode causar grandes danos irreversíveis, pois a reconciliação entre Esaú e Jacó demorou muito tempo para acontecer. Jacó viveu muito tempo fugindo do seu irmão. Oremos para que o Senhor conceda conhecimento, habilidade e sabedoria aos pais e a seus filhos. Amém. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais uma lição. Deixamos o link na descrição deste vídeo para você baixar de graça o subsídio que vai te ajudar nos seus estudos, onde destacamos todos os versos mencionados na lição. Sabemos que muitos irmãos têm dificuldades para obter as lições bíblicas, às vezes por causa do acesso às livrarias na região onde vocês moram. Por isso, disponibilizamos o subsídio para te ajudar. Então, aproveite essa oportunidade.
E mais uma vez te pedimos, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei e compartilhe com seus amigos, com seus familiares e com todos os irmãos da sua igreja. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a lição número 3 com o título Ciúme, o mal que prejudica a família.